Então, gente, vamos aí para a última parte da teoria. A gente vai tratar agora do volume e da área da superfície do cone. Eu tinha falado nas partes anteriores de cilindro justamente que a área é a soma de todos os formatos que pertencem ao sólido. Mas você também pode entender que a área de um sólido é a superfície dele, justamente toda a parte que dá para tocar. Enquanto que o volume é o ar que existe dentro dele, é tipo justamente a parte tridimensional de dentro dele. E, por definição, o volume é cúbico, é em unidades cúbicas, enquanto a área é em unidades quadradas, porque o volume é tridimensional e a área, a superfície, é bidimensional. E então vamos para o volume. Eu já falei pra vocês que o cone, ele é uma espécie, ele parece uma pirâmide, né? Porque tipo, ele é como se fosse uma pirâmide, tem um vértice, mas a base é um cilindro, então ele é um cone. Mas a gente pode deduzir, tipo, a fórmula do cone, em teoria, é a mesma da pirâmide. Qual que é a fórmula qual que é o volume do cone? É base, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. E de novo, aqui eu estou explicando. A base não é um mero segmento, que nem com o triângulo. A gente está falando de uma figura tridimensional, que é o cone. No triângulo, a gente tem um segmento. Se a gente desenhar um triângulo, se tivesse, por exemplo, um triângulo aqui, e a gente tem que base vezes altura, né? Base vezes altura dividido por 2. É a área do triângulo, mas é o segmento. Só que no cone, a gente tem justamente que a base é a área da base. Tipo, é tudo isso aqui, vezes a altura, dividido por 3. Se você, como a base já vai dar como a área da base já é em medidas quadradas, quando você multiplicar pela altura vai dar em medidas cúbicas. Você vai descobrir que está certo. Inclusive, outra maneira interessante de enxergar isso daqui é o seguinte, tipo, no triângulo, a gente sabe que a área de um segmento, tipo, a base, vezes a altura, dividido por 2, é justamente a área desse triângulo. E no volume, é base vezes a altura dividido por 3. É base sendo a área da base, e não de um segmento. Então você pode decorar, você pode entender que o volume de um cone é justamente base vezes a altura dividido por 3. E 3 porque é tridimensional. Enquanto o triângulo seria base vezes a altura dividido por 2, bidimensional. Maneira interessante de tentar entender ou decorar, e eu prefiro que vocês entendam. Base vezes a altura dividido por 3. E qual que é a nossa base aqui, né? Já que é uma circunferência de raio R, a gente sabe que qual que é a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, que é o B, vai ser πr ao quadrado. E então, qual que vai ser a fórmula do volume? V é igual a base vezes a altura dividido por 3. Então, se a base é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Não pode esquecer desse 3, hein? É bem comum você acabar usando só a fórmula do cilindro e esquecer de dividir por 3. Você vai errar. Tem que ser dividido por 3. E agora, vamos pegar qual que é a área da superfície. A área da superfície do nosso queridíssimo cone. E como eu já disse, a área da superfície nada mais vai ser do que a soma de todas as figuras que compõem esse cone. Então a gente tem uma circunferência e a gente tem uma figura meio bizarra, que talvez seja um pouco difícil de enxergar, que é justamente esse negócio que gira em volta. Então a gente sabe que a área da superfície vai ser a área da circunferência, e a gente já sabe qual é a área da circunferência, né? A área da circunferência justamente é πr ao quadrado. Aí você pode estar se perguntando, qual que é a área lateral desse cone? E eu vou te dizer que justamente a área lateral desse cone vai ter esse formato aqui. Um formato um pouco bizarro, assim, parece uma pizza mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar como se fosse decoreba, assim, vou te dizer qual que é a área lateral desse cone. Mas no final desse vídeo, se você quiser,
você vai poder assistir a dedução do porquê que essa é a área lateral do cone. Mas se você é o tipo de pessoa que só quer decorar e dane-se, então a área lateral dessa figura aqui é πRG, sendo G a geratriz, tá bom? Então, qual que vai ser a área da superfície total desse objeto sólido? Vai ser πr ao quadrado, que é a circunferência, mais πRG. Bem simples, né? Área lateral, mais área da base. Difere um pouco... Nossa, tá meio torto isso daqui. Desculpa aí, galera. Ele difere da área lateral do cilindro na medida em que o cilindro ele tem uma base aqui, ele tem uma outra base aqui em cima, né? Então, na casa do cilindro, seriam áreas de duas circunferências e a figura lateral também é diferente. No caso do cilindro, é um retângulo. Tipo, você arranca a figura e se você abre a figura, vai dar um retângulo. Aqui vai dar uma pizza, que a área lateral é πRG. Se você falar bem rápido assim, você consegue decorar assim, πRG, 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 πRG. E basicamente é isso, essa é a área lateral. πr ao quadrado da circunferência mais πRG. E agora, para você que não aceita as coisas decoradas e você gosta de questionar, vai se perguntar, meu Deus, mas por que πRG? E eu vou te dizer, vou te dar duas explicações. Uma explicação matemática e uma explicação completamente não matemática, que vai desafiar as leis da matemática e vai deixar qualquer matemático puto comigo, mas para você entender vale tudo. Que é essa figura, essa pizzinha aqui? Se você arrancar o cone, você abrir o cone, você vai configurar o seguinte. Quando você arranca, essa parte lateral do cone é justamente a geratriz. Não é a altura, é a geratriz. Porque você arrancou esse cone, você arrancou totalmente. A área, tipo, a altura tá para dentro dele. Tipo, a altura vai ser esquecida completamente aqui. E você sabe que, tipo, justamente os dois lados aqui vão ser a geratriz. Geratriz. E qual que vai ser a medida desse segmento aqui? Desse arco aqui? A gente vai ter um arco, né? E como você arranca isso daqui, de maneira parecida com o cilindro, esse arcozinho, ou essa parte de baixo aqui, que no cilindro é reto, no cilindro vai ser um meio retangular, e aqui vai ser um segmento, um setor, vai ser um setorzinho aqui. A medida desse arco é justamente a medida do comprimento dessa circunferência. Então a gente tem esse arco aqui, que a gente abriu uma pizzinha, e como você arrancou aqui, você pegou o cone e você arrancou, e você abriu e deixou aberto. A parte daqui é justamente o comprimento da circunferência. Se você fechar, vai dar o comprimento da circunferência. Qual que é o comprimento da circunferência? A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr. E aqui que está a mágica. Como é que a gente vai descobrir qual que é a área lateral desse negócio? Qual que é a área dessa figura? Que é o que falta, né? Descobrir a área dessa figura. A gente tem um setor, se você prestar atenção. Essa pitinha é um setor. E esse setor tem um ângulo θ. A gente vai chamar de ângulo θ. Só para deixar claro. A gente nem vai usar esse ângulo. E para você tomar cuidado para não confundir. Mas esse setor, você pode dizer que ele faz parte de uma circunferência maior. Essa segunda circunferência não tem praticamente nada a ver com essa. Essa circunferência é diferente dessa circunferência hipotética que continuaria para cá. Ela continuaria para cá. Supostamente, vai fechar. E essa circunferência daqui do cone é a base do cone. A gente abriu, ao abrir, ela desaparece, ela some. E tipo, ao abrir você vai formar esse setorzinho. E esse setor faz parte de uma circunferência maior. Se você prestar atenção, o raio dessa circunferência maior é justamente a geratriz. A gente vai ter um setor de uma circunferência hipotética maior, cujo raio é a geratriz. E se o raio é a geratriz, a gente pode fazer a seguinte regra de 3 para descobrir a área da circunferência aqui. E isso é muito interessante mesmo. Ó,
vamos fazer o seguinte. Qual que é a área da circunferência total? Vamos colocar área na direita e comprimento na esquerda. Se aqui a gente tem as áreas, né? Chamar de A. Aqui a área, e aqui a gente vai ter os comprimentos. Vou fazer uma regrinha de 3. Vamos colocar a seguinte regrinha de 3. Vamos botar total em cima e setor embaixo. Então qual que é a área da circunferência total? A área da circunferência total seria π vezes raio ao quadrado. Mas como o raio é a geratriz, vai ser π vezes g ao quadrado. Já vai formando aquele negocinho da regra de 3. E qual que é o comprimento? A gente vai fazer tipo, igualando cada coisinho. Qual que é o comprimento da circunferência grande? Como o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, e como o raio é a geratriz dessa circunferência, vai ser 2πg. Porque o g, a geratriz, é o raio da circunferência grande. E agora, a gente vai querer fazer essa regra de 3 para descobrir a área desse setor. E a gente não sabe qual que é a área desse setor. Então eu vou chamar de x, ou área lateral, que é o que a gente quer, né? Área lateral. Só que a gente sabe qual que é o comprimento desse setor, da parte do arco desse setor. É 2πr, é o comprimento dessa parte. Então 2πg é todo o comprimento da circunferência, e 2πr é o comprimento só dessa parte da circunferência. E a gente montou nossa regrinha de 3. 2πg desse lado, πg ao quadrado desse lado, embaixo 2πr aqui, e aqui a gente tem a área lateral. E se você fazer essa regrinha de 3, você faz esse tchum, igualou. Eu vou fazer um pouco mentalmente, mas você pode cortar algumas coisas. Pode cortar, imagina que tem uma igualdade aqui, e tem uma divisão. Como é regra de 3, tudo que está na esquerda está dividido. Então vai ser 2πg dividido por 2πr, igual a πg ao quadrado sobre área lateral. Corta 2 com 2, corta π com π, corta g com g ao quadrado, passa o área lateral para cima, passa o área lateral para cá, né? Você vai, regrinha de 3, vai dar área lateral igual a, e aí passa o r para lá, vai dar πrg. Da hora, né? Descobri uma área lateral justamente por isso. Mas tem um jeito mais de boa se você tentar descobrir a lateral, tipo, e é um jeito não matemático. Eu tô cometendo um crime aqui, tá? O que eu tô prestes a fazer para descobrir novamente, agora não por regra de 3, mas por uma lógica que eu inventei e que eu achei que é interessante e dá certo, mas matematicamente está totalmente errado. Mas nesse caso vai dar certo. A gente sabe, ignora esse ângulo aqui, que esse coisinho aqui, esse segmento aqui também é G, porque ele também é o raio da circunferência grande, né? E a gente sabe que essa basezinha, esse arco, é 2πr. Se a gente fingir que isso daqui não é um setor, mas é um triângulo, o que está errado, tá? Você não pode fazer isso normalmente. É nesse caso, e nesse caso exclusivamente, que dá certo. É um bom jeito de entender e decorar. Se você fingir que esse setor é um triângulo, você pode fazer base vezes altura dividido por 2 e vai dar certo. Qual que é a fórmula do triângulo? Justamente base vezes altura, tipo basezinha do segmento dividido por 2. Vou chamar de Szinho. E qual que é a base desse setor? É 2πr vezes altura, e a altura vai ser o g. Esse g vai estar funcionando como se fosse uma altura desse setor. O que é totalmente descabido, assim, totalmente tipo, absurdo. Isso não existe. Além da minha cabeça. E aí pega isso e divide por 2. Aí você vai cortar 2 com 2 e vai dar aqui S igual a πrg. Então, área lateral dessa figura é igual a πrg. Mas é completamente absurdo. Pelo amor de Deus, não vai aplicar isso em todo lugar que você vê pela frente. Isso está errado. Isso não pode funcionar, mas funciona. E tá aí como é que a gente descobre qual que é a área lateral. Eu posso fazer demonstrações de qualquer coisa, mas a gente não tem tempo para isso. Então eu prefiro deixar a demonstração para algumas coisas que são mais difíceis e para não deixar só decoreba. Você já tem coisa suficiente para decorar. Então é isso para a aula de hoje. Agora vamos para os exercícios.